sabemos que o amor, tanta coisa, nananana. A primeira, vai cantando, aí no final, você disse adeus, tudo terminou na primeira vez. É bem bonita. A minha mãe gostava de uma que era assim: estrelas mudam de lugar. Lembra Cavalgada. disso? Cavalgada? Lembro minha mãe dançando essa música. Todo mundo adulto sim, tem, né? A que eu mais gosto dele. A que eu lembro do meu pai, que ele viajava muito, né? Caminhoneira. Não, eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo, que nas últimas viagens aí minha mãe já nem dava bola mais pra ele, né? Aí ele acabou indo embora, porque já não tinha mais espaço pra ele. Então eu lembro muito, assim. E o cachorro já não latia mais sorrindo. Pra mim foi pra nós todos, né? Os filhos, foi muito bom quando ela se libertou dessa paixão doentia, porque meu pai era alcoólatra, sempre ausente, e ela e minha avó que segurou a onda o tempo todo, inclusive elas que criaram minhas duas filhas, né? Aí quando ele já... Nos últimos tempos, assim, eu tinha uns 12 anos, então quando ele voltava já não era mais a mesma coisa. Não tinha emoção, nenhuma, né? Aí essa música marcou muito. Que tinha uma paixão, seu pai e sua mãe tinham uma paixão forte, mas as coisas foram... Não, mas ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra e quando ele bebia muito, ele era agressivo, ele era violento, ele batia em todo mundo, quebrava as poucas coisas que a gente tinha. E quando éramos crianças, a gente tolerava aquilo, porque por não ter força física para reagir. E é pai, né? Aquela figura do pai. Mas depois que ficamos adolescentes, a gente começou a reagir. A gente não agredia, mas a gente amarrava ele. Ele chegava bêbado, quebrando tudo, batendo na minha mãe, agredindo. E eu e meus irmãos amarrávamos ele lá no quintal até ele se acalmar. Fica careta. Aí quando ele percebeu que já não tinha mais domínio da situação, aí ele resolveu ir embora pro sul, pro Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rancho Alegre, e nunca mais voltou. E pra gente foi um alívio, assim. Como é que a sua mãe ficou enquanto mulher? Bem melhor. Bem melhor? Bem melhor. Começou a trabalhar, refez a vida, teve outros amores, assim. Nunca casou de novo, mas a gente sabia que ela tinha uns namorados, assim, às escondidas, né? Escondida entre aspas, né? Porque é uma cidade pequena, não tem como esconder. E ela remoçou, né? Começou a ir nas festas, antes ela ia só nas festas religiosas e tal, depois ela começou a ir nos forrós, eu vi ela chegar de madrugada assim já com pão, leite, do pé, né? E isso era muito bom. Foi bom, fez bem ele ter ido embora. Bem-vindos todos a mais uma edição do Sampa Preta. Desta vez nós temos a honra de estar na cama com... Cícera Alves. Muito bacana, assim, você abriu sua casa linda pra gente. Você tem quantos anos, Cícera? 49, mas já faço 50 em junho. Parece que você tá num aguardo desses 50. 50, porque meio século tempo grande, né? A gente já não é mais adolescente, já não é mais jovem e também não é velha ainda, né? É muito significativo pelo olhar que a gente tem pra vida, né? 50 anos é uma data muito... decisiva. Essa palavra é bacana. Porque se você... Tudo que tem que fazer, que decidir, que mudar, eu acho que agora é a hora. É agora, 50 anos. E você veio de que estado? Eu sou do sertão do Ceará. Sertão. Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Por isso você Por isso que eu herdei esse nome. Que lindo. Por conta da religiosidade, que lá é muito predominante. E eu não gostava desse nome. Mas depois de muitos anos, já aqui em São Paulo, quando eu voltei a estudar, eu descobri que Cícero, o significado de Cícero, significa aquele que ciceroneia. E Cícero também era um grande orador romano, que tinha o dom da oratória. Tem um histórico. Muitos dos discursos dos grandes imperadores era Cícero que escrevia. Então Cícero, além de significar o que ciceroneia, o que recebe, o que acolhe, também é o que escreve bem. E que bom poder saber disso um dia. Aí eu comecei a gostar do meu nome. Não é só por conta do... O Cícero, o Padre Cícero não foi o único Cícero, né? Que teve uma história marcante. Marcante. Você disse que nasceu no sertão, né? Você sabe que a origem deles, eles nasceram ali naquele sertão também ou vieram de outro lugar? O meu pai é do sertão de Alagoas, Delmiro Gouveia. Que é meio famosinho, né? E a minha avó, minha mãe é filha única, né? Coisa bem rara para aqueles raríssimo, né? Minha avó é do sertão do Ceará mesmo, de Juazeiro do Norte mesmo, né? Ela
Era de uma família de 11 irmãos, só ela de menina. Só ela de menina. Não quis arriscar, era uma única filha. E quando ela completou 15 anos, ela engravidou da minha mãe, né? Ficou grávida da minha mãe. E todos os homens da família decidiram que ela não fazia mais parte da família. E ela perdeu o contato com eles. Ela saiu fora de casa? Porque eles eram migrantes, assim. Eles trabalhavam nas terras de outras pessoas, no plantio, na colheita, né, preparando a terra. Cada época cada estação do ano eles estavam em lugares diferentes. E quando a minha avó engravidou, os homens da família decidiram que ela não fazia mais parte da família. Não era bem-vinda. Não era bem-vinda, foi uma vergonha, né? Isso em 1900 e bolinha. Que bom que são outros tempos, né? Né? Aí a minha avó continuou trabalhando nas roças e durante a gravidez inteira ela sozinha foi trabalhando em vários lugares até que voltou para Juazeiro do Norte com o dinheiro que ela tinha ganho durante todo esse período da gravidez. Ela chegou em Juazeiro do Norte já no 8º mês de gravidez. Ela trabalhou na lavoura durante toda a gestação. Porque ela engravidou do filho de um dos donos das terras. E ele alegou que ele não tinha sido o primeiro homem, né? É claro, ela tinha 15 anos na época. E aí todo o dinheiro que ela juntou durante todos os 8 meses da gravidez, ela comprou um terreno em Juazeiro do Norte. Tá. Que é a casa que a minha mãe mora até hoje e os meus outros irmãos que moram lá. E construiu essa casa de pau a pique, com o tempo foi melhorando. Com 16 anos. E nunca mais ela quis saber de homem nenhum. Mas não porque ela tivesse ficado revoltada, porque ela perdeu o vínculo com a família por conta de uma paixão de adolescência. Aí ela só teve a minha mãe. Minha mãe é filha única. E a minha mãe mora hoje, ainda hoje na mesma casa onde nasceu, né? E sua avó ainda tá viva? Não mais. Faleceu. Ela morreu tem uns 8 anos mais ou menos. Então você teve contato? Sim, aprendi a cozinhar com a minha avó, aprendi o segredo das ervas. Era uma pessoa muito sábia, muito sensata. A origem dela é... Negra, da pele muito escura, né? Muito escura. Muito escura e muito alta, muito magra e muito alta. Todas as coisas que eu sei, cozinhar, cantar, lavar roupa, os temperos, né, com a minha avó. Ela era muito requisitada, assim, ela era a cozinheira da comunidade. Toda vez que tinha casamento, batizado, velório, ela que ia cozinhar. E desde pequenininha, 3, 4 anos, eu já acompanhava ela, né, até os 14 anos eu sempre ia com ela. E ela nunca me ensinou nada, ela só falava, preste atenção como é que eu faço, repare, porque uma mulher que sabe cozinhar, ela não passa aperreio em lugar nenhum. E eu estava sempre com ela, ajudava a cortar as verduras. Que herança maravilhosa, né? Hein? E todos os temperos que usava a gente levava da própria horta de casa. Assim, ela tinha muito cuidado. Às vezes a gente ia buscar água muito longe para molhar as plantas. Para molhar. Né? Para ter sempre tempero. E a farmácia também era no quintal, né? Porque naquela época a gente não tinha remédio, não tinha dinheiro para comprar na farmácia. E porque o remédio caseiro sempre foi melhor e mais acessível, né? Essa é a herança da minha avó. Como é que foi a sua infância nesse sertão do Ceará? Muito pobre, muito pobre. Pobre, assim, de recursos básicos, principalmente, né? Porque o Ceará é muito seco. Nós somos toda a minha família é do sertão do Ceará. E nos períodos que não chovia, passava muitos anos sem chover, nós passávamos muitas necessidades. Faltava até comida, faltava água. E apesar disso, era uma infância assim muito livre, né? Tínhamos opções de brincar na rua, brincar no rio mesmo seco, né? Nas árvores, poucas árvores que tinha, de andar pelo meio da caatinga. Tinha um jeito de compensar o que faltava, né? E você comentou que vocês passaram uma infância muito pobre, né? Quantos filhos? Ela teve 8, mas só vingou 5. Vingou 5. Eu sou a segunda. Tá. Dos 5 que restaram. Meu irmão mais velho morreu aos 35 anos porque ele era usuário de drogas. Não foi de overdose, mas foi das doenças decorrentes do uso de drogas, né? Eu já estava aqui em São Paulo. Ainda bem, porque foi muito triste. Triste, assim. Vocês estudaram, né, nesse cenário de sertão que você relatou? Estudamos. Nós tínhamos acesso à escola. Só que várias vezes precisamos sair da escola por conta da colheita. Da colheita mesmo. Tinha que trabalhar. E a gente migrava muito para outras cidades onde
tinha mais recursos. E com quantos anos uma criança já ia para a colheita? Com quantos anos você foi para a colheita? 5 anos. 5 anos já ajudava a semear, né? Os homens preparavam a terra e as mulheres botavam as sementes e as crianças iam... Brincar de trabalhar. Cobrindo as covas, né? Que chama as covas, né? As covas e arrancando os matos menores, né? Os pés de planta menor. Porque lá... Os pequenininhos chamam pé de planta, os grandão é pé de pau. Então as crianças arrancavam as plantinhas, os pés de planta. Tá. Então eu fui criada na roça e nesse cenário, apesar de toda a carência, de todas as dificuldades, era um cenário muito rico, assim, culturalmente, porque a gente cantava muito, tinha os jogos, assim, como que chama aquela brincadeira? Trava-língua. Que naquela época eu não sabia que era trava-língua. Já tinha cordel? Tinha, aprendi a ler com literatura de cordel. Tinha aquela cartilha... Caminho Suave. Mas como não tinha a ver com a nossa realidade, a professora utilizava... Caminho Suave o conteúdo era do Sul, então família branca, classe média. Não tinha nada a ver, aí a professora utilizava da literatura de cordel, tanto para as crianças durante o dia como para os adultos à noite, porque era a mesma professora das crianças durante o dia, também dava aula à noite. Que vínculo legal que na ela igreja, deveria ter, era né? na igreja, E eu aprendi a ler com literatura de cordel. Até hoje eu gosto muito, tem muitos cordéis aí atrás, na minha coleção de livros, né? Que rico, que rico. Era bem bacana. E você estudou lá nesse sertão até que ano? Até a 4ª série. Até a 4ª? Até a 4ª série. Quantos anos você tinha quando saiu da 4ª série? Eu tinha 14 anos. 14 anos. E em que momento que deu um clique na sua cabeça, você falou assim, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu preciso... abrir meus horizontes?